Dando continuidade ao tema de relações, nessa aula de matemática discreta nós vamos ver um outro tipo de relação, que é a relação de ordem. Então, os objetivos dessa aula são apresentar que é uma relação de ordem e vários conceitos relacionados. Vamos ver o que é um conjunto parcialmente ordenado, uma relação de ordem estrita, os elementos quando são comparáveis e não comparáveis, uma ordem total e uma forma de representação de uma relação de ordem, que é o diagrama de Rice. Vamos apresentar conceitos relacionados a essa relação de ordem e a ideia é capacitar os alunos para que eles possam aplicar os conceitos de relações de ordem na modelagem e resolução dos problemas computacionais. O problema da aula de hoje é um problema em que são apresentadas quatro representações gráficas, 4 diagramas de Rice de 4 relações de ordem. E aí eu vou querer que vocês digam para mim, nesses diagramas, quem são os elementos mínimos, minimais, máximos e maximais. Tá? São todos conceitos que nós veremos na aula de hoje. Vamos recordar então as propriedades das relações, porque as relações de ordem, assim como as relações de equivalência, elas também têm algumas dessas propriedades. Então a gente viu que uma relação R definida em um conjunto A, ela é reflexiva se todos os elementos de A estiverem relacionados com eles mesmos. Ela é antirreflexiva se nenhum elemento de A estiver relacionado com ele mesmo. Ela é simétrica se toda vez que eu tiver o x relacionado com o y, eu também tenho o y relacionado com o x. Ela é antissimétrica se essa inversão de ordem dos elementos do par ordenado puder ser feita apenas quando os elementos são iguais, ou seja, se x está relacionado com y e y está relacionado com x, é porque x e y são iguais. E ela é transitiva quando eu puder transitar de x para y e de y para z e eu puder chegar em x está relacionado com z. Tá? Então, recordando essas propriedades, essas 5 propriedades das relações. E o que é uma relação de ordem, então? Seja R uma relação definida num conjunto A, nós vamos dizer que R é uma relação de ordem parcial, ou apenas ordem parcial, ou apenas relação de ordem, né? Nós vamos ver a diferença entre o parcial e o total daqui a pouco. Então, se ela for reflexiva, antissimétrica e transitiva. Então, vejam que aqui, no caso, para ser uma relação de ordem, ela precisa ser antissimétrica. Né? As outras 2 propriedades são equivalentes, né? São as mesmas que a gente tinha na relação de equivalência. A relação de equivalência ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Aqui a relação de ordem parcial ela é reflexiva e transitiva, como uma relação de equivalência, só que ao invés dela ser simétrica, ela é antissimétrica. Ou seja, se eu puder inverter a ordem dos elementos do par ordenado, é porque esses elementos são iguais. E a gente denota, a gente usa esse símbolo que parece um menor igual, só que ele é um pouquinho mais redondinho aqui, né? Para representar uma relação de ordem genérica. Então, em uma relação de ordem parcial, é possível estabelecer uma ordenação, por isso que ela tem esse nome, né? Eu consigo estabelecer uma ordenação entre os elementos. Então, por exemplo, a relação de subconjunto, né, ou de contingência, ela é uma relação de ordem parcial. Por quê? Porque todo elemento é subconjunto dele mesmo, não é verdade? Então, todo conjunto é subconjunto dele mesmo, né? Então, ela é uma relação reflexiva. Eu sei que se o A é subconjunto de B e B é subconjunto de A, é porque eles são o mesmo conjunto. Né? Essa é uma das possibilidades que a gente usa para demonstrar que 2 conjuntos são iguais, é mostrar que os elementos de um conjunto são também elementos de outro e vice-versa, né? Todos, e aí a gente mostra a igualdade. Ou seja, isso daqui está mostrando então que a relação de contingência ela é uma relação antissimétrica. E a contingência também é transitiva, não é? Porque eu sei que se A está contido em B e B está contido em C, então A também está contido em C. Né? A transitividade aqui são os elementos de A. Se os elementos de A são elementos de B e os elementos de B são elementos de C, então os elementos de A são também elementos de C.
Tá? Então, uma relação de ordem é uma relação que tem essas três propriedades. Ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva, certo? Vamos ver então se vocês entenderam. Dado um conjunto A, que tem esses três elementos, 1, 2 e 3, eu quero que vocês digam aí para as relações definidas da letra A até a letra D, quais delas são relações de ordem, ou seja, quais delas são, têm as propriedades de serem reflexivas, antissimétricas e transitivas, ok? Façam aí que eu já volto para conferir com vocês.